Olha aí, né, pessoal? O governo Lula tenta socorrer de todas as formas os seus amigos lá do governo da ditadura cubana, não é? A gente sabe muito bem que muito do apoio que o Lula teve nas eleições aí por parte de políticos latino-americanos, como o Nicolás Maduro, Daniel Ortega, o próprio pessoal de Cuba, também o Alberto Fernandes e tantos outros, se deve principalmente ao fato de que o Brasil sempre foi a galinha dos ovos de ouro dessa turma aí do Foro de São Paulo e tudo mais. O Brasil sempre financiou, sempre bancou a farra desses países socialistas e foi de fato o cofre aberto para abastecer as estruturas desses governos socialistas que já estavam comprometidos no passado. Nos primeiros governos do PT, estão muito mais comprometidos agora. Veja o caso de Cuba, em que falta absolutamente tudo: remédios, combustíveis, energia elétrica, alimentos, dentre outros, né? Fiz um vídeo aqui falando que o governo Lula doou toneladas de alimentos para Cuba, vai doar ainda mais, já doou remédios no passado, e agora o Brasil está buscando formas aí, soluções para resolver as pendências de Cuba para com o Brasil, porque Cuba deve muita grana ao BNDES, né? Olha que coisa, quem poderia imaginar que Cuba daria um calote no Brasil, né? Então vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, atualmente, de acordo com o que foi apurado aí, né, a Cuba deve para o BNDES mais de 670 milhões de dólares, né, ou 3,3 bilhões de reais em números atualizados. Isso aqui é uma dívida gigantesca e principalmente é impagável. Não tem como Cuba hoje, na atual condição, pagar essa dívida, pagar esse débito. Aliás, não tinha como ter feito isso no passado, quando esses empréstimos aqui foram originalmente concedidos, né? Então, o governo Lula, obviamente, voltou a conversar com o governo cubano a respeito dessas dívidas aí para tratar, de fato, de uma negociação ou algo nesse sentido aí, né? Isso aqui são dados apurados pelo Ministério da Fazenda, então, mas é uma realidade que todos nós já conhecemos e sabemos bem. Cuba está devendo muito dinheiro para o Brasil, né? E essa quantia aqui diz respeito à dívida vencida até 31 de dezembro. Eventualmente pode ter alguma coisa posterior a isso também. Isso aqui já está incluindo, então, os juros de mora, né? Que é a taxa aplicada sobre o valor do débito por não ter sido pago na data originalmente acordada, né? Então, houve um encontro no dia 8 de fevereiro lá em Brasília, né, coordenado aqui pela Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, com integrantes do Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao Exterior e também autoridades do governo cubano para discutir esse tema e buscar uma solução para essa dívida de Cuba para com o Brasil. Primeiro de tudo, é um absurdo haver isso aqui, né, um Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao exterior, né, já pressupondo que o Brasil vai levar calote de países estrangeiros. Isso aqui é uma coisa impressionante, realmente, né? Então, de acordo aqui com a nota publicada aqui pelo Ministério da Fazenda, né, o objetivo do diálogo bilateral sobre a dívida é conciliar valores, discutir a resolução dos montantes em atraso e buscar formas de viabilizar a retomada do fluxo de pagamentos. Isso aqui chega a ser uma piada de mau gosto, essa é a verdade, né? O Lula se encontrou com o presidente lá de Cuba, que é o Miguel Díaz-Canel, lá em 16 de setembro, né? Logo antes dele viajar lá para os Estados Unidos, fez uma escala em Cuba, né? E foi uma reaproximação entre Brasil e a ilha caribenha, porque as relações haviam sido estremecidas na época do Bolsonaro, obviamente, né? E lá naquele momento, né? Lá naquela data já, o governo cubano chegou para o Brasil e falou, ó, realmente não dá para pagar, não consigo pagar, bota na conta do Abreu aí, porque não temos condições de quitar as nossas dívidas. Simples assim, né? Chega lá e vai pagar, fala, não, olha, não dá não, infelizmente, vou ficar te devendo essa aí, devendo literalmente, né? É uma coisa assim, realmente impressionante. E eu tratei disso aqui, não sei se é aqui no canal, acredito que lá no Visão Libertário escrevi um tema a esse respeito, de que essa dívida de Cuba para com o Brasil está lastreada em recebíveis da indústria de charutos do país, pois é uma dívida lastreada em charutos, né? Uma coisa assim
impressionante. Isso aqui foi feito lá em 2010, ou seja, ainda, né, 2010 foi no primeiro, aliás, no segundo governo do Lula, no finalzinho já na transição para o governo da Dilma, né? Então, Cuba apresentou esses recebíveis aí como garantias de empréstimos na ordem de 176 milhões de dólares naquela época lá, né? E, de fato, a CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior, aprovou essa proposta aí no dia 26 de maio de 2010, no segundo governo do presidente Lula, conforme eu falei, e isso foi destinado para construir o Porto de Mariel, uma obra tocada, operada pela Odebrecht, né? Só de você juntar esses nomes aí, esses dados e essas informações, você colocar assim em cima da mesa, olha só, dinheiro emprestado para Cuba, uma ditadura, um país pobre que não tem condições de pagar. Um empréstimo usando como lastro recebíveis da indústria de charutos, né, para construir um porto, uma obra que vai ser tocada pela Odebrecht. Então, realmente não tem como você juntar esses dados e não chegar à conclusão de que isso era uma falcatrua às custas dos cofres públicos brasileiros. Isso aqui, num país sério, seria motivo para impeachment, para derrubada de um presidente da República colocar uma coisa dessas, né? Mas o Brasil é qualquer coisa menos um país sério. Tá aí a situação, o Lula tá de volta no poder, essa é a verdade, retomando tudo isso que ele fez no passado. É claro, né? Se ele fez no passado, a coisa foi escancarada e ele não foi devidamente punido por isso, por que não fazer de novo, né? Então, de acordo aqui com essa reunião da CAMEX aí, da arte e tudo mais, essas condições aí são excepcionais, condições dadas aqui a Cuba, né? Uma coisa assim maravilhosa. E aí, qual que é o ponto em questão? Isso foi colocado na época, o pessoal argumentou que esse tipo de coisa acontece, né? Isso aí basicamente é o seguinte, eles têm ali, na Cuba tem uma possibilidade, digamos assim, uma previsão de que vai receber um valor futuro por conta dessas vendas aí da indústria de charutos e tudo mais, ele simplesmente passou então esse valor, usou esse valor como garantia, porque lá na frente ele vai receber esse valor, repassa para o governo brasileiro. Caso não haja pagamento, o governo vai diretamente e pega esses recebíveis, aí recebe direto dos credores, né? O ponto é o seguinte, isso geralmente é feito com uma dívida que não está cujo recebimento não está diretamente vinculado a quem está tomando o empréstimo, né? Então, se você tem lá uma empresa, você vai receber um valor ali numa conta bancária dessa empresa, um valor futuro. No caso de uma inadimplência, no caso de um calote, o credor pode acionar a justiça para que esses valores a serem depositados na conta da empresa fiquem retidos. Então, a empresa não tem a possibilidade de pegar isso para si, esse valor fica lá para ser disputado judicialmente, né? Óbvio que isso não acontece com Cuba, porque maravilha das maravilhas, esse acordo aí dos charutos cubanos utilizou aqui os recebíveis da indústria de charutos, mas num valor aqui que vai ficar, de fato, sob controle do governo cubano, né? Essa é a verdade, vão ser depositados aqui em bancos cubanos, ou seja, é muito difícil tomar esse dinheiro aí no caso de uma inadimplência, né? E talvez seja um valor pago na própria moeda cubana, algo ainda pior. Então, realmente, não há muito o que fazer nesse caso, uma garantia que não serve para absolutamente nada, né? Esse é apenas um dos privilégios que o BNDES concedeu para Cuba. Veja aqui, por exemplo, que o prazo foi de 25 anos para o pagamento, né? Sendo que o normal nesse tipo de situação é de 12 anos, é para perder de vista mesmo, né? O prazo de equalização de taxas de juros aqui de 25 anos, quando a praxe geralmente é 10 anos, isso no caso do BNDES, e 100% de cobertura para risco político acima do teto usual, que é 95%, né? Então, realmente, uma coisa assim impressionante as condições que foram colocadas lá no passado para conceder esse empréstimo que agora o governo Lula quer renegociar. Diga-se de passagem, a CAMEX, aqui a Câmara de Comércio Exterior, ela tem uma avaliação de 1 a 7 para determinar o risco de um possível tomador de empréstimos exterior, um país de fora, né? Então, isso vai de 1, que significa um país que tem um risco muito baixo, né? Ou seja, um bom pagador, e vai até o 7, que é altíssimo risco. E o que acontece? Pouco depois da posse do Lula como presidente, acho que lá pelos idos de 2004, eu não sei, a CAMEX
reviu a nota de um monte de países aí que acabaram recebendo empréstimos do BNDES, por exemplo, a própria Cuba aí, e vários desses países foram classificados com nota 1, de baixíssimo risco. Isso é um absurdo total. Isso é uma coisa inadmissível que deveria ter sido apurada e punida devidamente, porque é algo feito exclusivamente para causar prejuízos para os cofres públicos, essa é a verdade. Então pode ter certeza que ou o governo Lula vai estender esse pagamento aí, ou não vai cobrar, vai simplesmente deixar essa dívida morrer, vai perdoar a dívida aí, ou vai renegociar novas condições muito camaradas, tomando aí por garantia, sabe-se lá o que, em algo que lá na frente vai representar um novo calote. Enfim, Cuba não vai pagar esse valor, o governo Lula não vai cobrar, porque desde o início a ideia era essa, a ideia era emprestar a fundo perdido dinheiro para Cuba, para circular ali a grana dentro da ditadura cubana, fortalecer os amiguinhos ditadores do Lula ali, fazer a grana circular pela Odebrecht também, com toda a repercussão que isso tem no mundo político brasileiro. Então a ideia nunca foi de fato receber esse valor no futuro, sempre foi um empréstimo assim de pai para filho, de fundo perdido, assim como empréstimos também para Venezuela, a refinaria de Abreu e Lima e tantos outros casos aí que são escandalosos e que deveriam ter sido devidamente punidos, não foram. Lula volta então à cena do crime para praticar os mesmos delitos nesse sentido aí, e agora pode ter certeza, essa montanha de dinheiro aqui, isso não vai ser pago e provavelmente o BNDES vai dar mais uma rodada de empréstimo para os cubanos, dada a situação atual do país, né? E, é claro, eu e você, no fim das contas, sempre pagamos essa fatura. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!